Tem bastante pergunta aqui, a audiência é boa na véspera do Natal, né? O pessoal está preocupado aí com a situação política. Isso aí mostra que a situação não está esfriando, né? Então, a primeira pergunta, sobre a situação internacional. Qual a consequência da derrota do imperialismo na Síria e por que ninguém fala do genocídio que o imperialismo faz no Iêmen? Bom, você me fala se tiver outra pergunta igual, para responder junto. Essa é uma internacional, as outras são todas da situação política nacional. Bom, a consequência da derrota na Síria, reforçando o que foi dito, né, é que desestabiliza a dominação do imperialismo na região. Eles jogaram uma cartada muito alta, atacaram a Síria, desestabilizaram toda aquela região e acabaram sendo derrotados. Isso daí faz com que o governo, por exemplo, vai haver várias consequências. Uma que fortalece a iniciativa do Irã, da Rússia, né, aproximou a Turquia, outros países estão se aproximando, tanto da China como da Rússia, então enfraquece, porque os países notam a debilidade do imperialismo para tratar os problemas. Fora a esquerda brasileira internacional, todo mundo sabe que a questão na Síria era uma luta entre o imperialismo e os russos. Então, essa é a primeira consequência. É isso. Segunda consequência é que, saindo fortalecida a Rússia e o Irã, eles têm melhores condições de intervir na crise no Oriente Médio. Quer dizer, a crise do Oriente Médio se aprofunda. Por exemplo, a crise no Iêmen, que é a Arábia Saudita se meteu num atoleiro total, aí sim para derrotar uma revolta do setor xiita do país, né? Se meteu num atoleiro total, os russos entraram aí, os iranianos, apoiados na população xiita, e isso daí está levando a uma desestabilização muito grande. Aí nós temos vários focos de instabilidade, né? Uma parte das monarquias do Golfo, em quase todos os países da Península Arábica, existem significativas parcelas da população xiita. Todas essas parcelas se rebelaram. Algumas foram reprimidas e o movimento refluiu, e outros, como aconteceu no Iêmen, levantaram a cabeça e estão aí controlando o país. Então, essa questão vai se aprofundar, a luta vai se aprofundar e vai levar a uma desestabilização muito grande, não só da dominação imperialista, como das ditaduras pró-imperialistas regionais como a Arábia Saudita, né? Por exemplo, a gente mencionou esse problema aqui, mas é importante recordar que os egípcios, a ditadura egípcia, deu uma guinada para o lado dos russos. Esse é um dado importante. Inclusive, se realizaram manobras militares conjuntas entre os russos e os egípcios. Então, a gente vê que setores da burguesia que mantêm relações com o imperialismo, eles começam a ver a coisa com outros olhos, com outras possibilidades. Porque ficar na mão do imperialismo norte-americano não é agradável para ninguém, né? Aqui no Brasil você tem essas manifestações coxinhas, que o pessoal sai com a bandeira dos Estados Unidos, escreve num inglês lamentável aí cartazes e tal, mas se eles tivessem que se relacionar com os norte-americanos ao vivo e em cores, né, nem o mais direitista, o mais terrorista dos ditadores aí aguenta esse relacionamento, porque é um relacionamento de total opressão, né? Aparecendo uma alternativa, o pessoal procura escapar daquela mão de ferro do imperialismo. Porque o imperialismo não se relaciona para ser bonzinho, ele se relaciona para engolir o aliado, né?
Então, a crise é muito grande. Um exemplo desse debilitamento é o fato de que vários países aí já estão estabelecendo relações diplomáticas mais estreitas com a China. Primeiro foram as Filipinas, e essa semana saiu a notícia de que, acho que foi São Tomé, um paizinho pequenininho, também meio que declarou que a aliança deles é com a China. Então, isso daí está crescendo. Em todo a debilidade do imperialismo para atuar no terreno internacional leva, logicamente, que é uma rebelião desses países, né? Esse é o fator mais significativo. Assim como a debilidade do imperialismo no final da Segunda Guerra Mundial levou ao estabelecimento de vários governos nacionalistas que sentiram que dava para se livrar daquela garra imperialista, agora também nós estamos vendo um fenômeno parecido com esse. Até mesmo dos governos estabelecidos, né? Pergunta sobre se podemos fazer um prognóstico de uma polarização extrema entre trabalhadores e extrema-direita no mundo, visto que a ala liberal-democrática da burguesia decretou falência. Então, o problema Essa semana eu vi uma notícia interessante, porque reflete uma realidade que todo mundo na esquerda tem que considerar. Não sei se as pessoas que estão acompanhando esse debate viram que a Inglaterra está atravessando aí uma onda de greves. Que o pessoal está falando, greves de Natal, né? Vários sindicatos entraram em greve, sindicatos importantes, não é? Sindicatos de transportes, etc. e tal. Aí um dos grandes jornais da burguesia, ele falou o seguinte, que é uma greve relativamente importante e tal, e o título da matéria, o olho da matéria era assim: os sindicatos flexionam seus enfraquecidos músculos. Isso que chamava a atenção. Por quê? Porque daí ele comparava, né? O jornal comparava as grandes greves que precederam o governo da Thatcher com as greves atuais. Então, por exemplo, em 76, entraram em greve no inverno, né, na mesma época que agora, mais de 2 milhões de trabalhadores. Então, ele faz a comparação, que essas greves de agora não chegam nem perto daquelas greves de 76. Ele não explica direito o porquê, mas o porquê é que os sindicatos estão enfraquecidos. A classe operária está enfraquecida. Está enfraquecida por causa da política neoliberal. E não conseguiu se recuperar até agora. Bom, aí o que se coloca do ponto de vista dessa perspectiva, né? Do enfrentamento entre a classe operária e o neoliberalismo, a direita, etc. e tal. Primeiro que esse enfrentamento é inevitável. Em algum momento ele vai se produzir. Tudo indicaria que a crise europeia ela conduz a um certo fortalecimento da classe operária. Não porque a burguesia, a ala direita queira fortalecer a classe operária, longe disso, né? Pelo contrário, a classe operária é uma ameaça à extrema-direita. Se ela se mobilizar para valer, a extrema-direita desaparece do mapa. Mas porque as necessidades da burguesia de fortalecer a situação econômica interna de determinados setores pode levar a uma reanimação do mercado interno e da indústria interna, que vem sendo sistematicamente destruída pela especulação financeira. Por exemplo, a Inglaterra, que é um foco desses aí, né, onde a classe operária há um descontentamento muito grande, ela vem sofrendo do seguinte:
os especuladores da City de Londres, que são grandes especuladores mundiais, eles investem dinheiro na Índia, eles investem dinheiro na China, eles investem dinheiro no Brasil, eles investem dinheiro na África, mas eles não investem na Inglaterra. Mão de obra cara, os controles estatais são muito grandes, então tem que corromper muitos políticos e funcionários do governo, a aprovação de leis no parlamento é complexa, há muito protesto popular, há problema da ecologia, não sei o que lá, fica tudo muito caro. E depois o capital ele é investido também para manobras especulativas, então ele procura setores da economia de alta lucratividade. Se na Índia você tem o desenvolvimento de uma determinada indústria de informática que está dando dinheiro naquele momento, o capital vai para lá. O capital britânico ele não vê a Inglaterra como uma fonte de grande investimento. Tanto que os maiores bancos de investimento, especuladores britânicos, anunciaram que se não definirem claramente qual vai ser a relação, né, do Reino Unido com os países europeus, no chamado Brexit, eles vão mudar a sede deles da Inglaterra para os países europeus. Quer dizer, aí já seria uma desnacionalização do capital especulativo, uma transferência de capital para outros países, o que agravaria ainda mais a situação econômica da Inglaterra, né? Então, quer dizer, a reação que existe aí, que é uma reação natural, é porque a política imperialista global, chamada globalização, o neoliberalismo está levando a uma devastação econômica em todos os países, o que afeta profundamente a classe operária. Aí tem o caso da China, tem o caso da depressão do mercado de trabalho, o mercado de trabalho está inflacionado, tem muito mais mão de obra do que se poderia utilizar com a mão de obra chinesa de diversos países, foi liberada aí nas crises do início dos anos 90, a partir de 1989. Então essa situação não foi superada, mas a crise indica que ela está a caminho de ser superada, né? A crise da globalização. Você vê que a política do Trump, que a gente tem que analisar para ver até onde vai isso daí, como vai ser, né? Ele foi lá, né, nessa fábrica de ar-condicionado Carrier e convenceu lá o pessoal com manobras jurídicas e econômicas a não fechar a fábrica e transportar a fábrica para outro país, que é o que o pessoal ia fazer. Então, quer dizer, nós temos aí uma contratendência. Nós temos que observar. Agora, enquanto a classe operária se mantiver nessa situação, a luta da classe operária contra a direita, o imperialismo, ela vai se ver dificultada. Não é que ela não vai existir, não é que a gente não deva organizar essa luta, procurar esclarecer a classe operária sobre a direita e tal. Inclusive, em países como a França e tudo mais, teria que disputar, né, a classe operária com a direita. O pessoal deveria apresentar uma política de defesa dos trabalhadores, esquecer a democracia abstrata, né? Os grandes problemas que o imperialismo coloca aí para ludibriar todo mundo, como, por exemplo, o problema do movimento LGBT, feminismo, racismo, tudo em um sentido totalmente vago e sem maiores consequências, né? E se colocar numa luta em defesa do povo. Esse é o grande problema, né? Só uma política com essas características tem um programa de defesa dos interesses da classe operária e da população esmagada pelo imperialismo é que pode colocar a coisa no trilho certo e arrancar os trabalhadores que estão se desencaminhando, estão confusos aí, das mãos da extrema-direita. É um perigo muito grande, né?
É uma introduçãozinha para a pergunta, então, já da situação política nacional, né? Nas últimas semanas, alguns membros do PT e do PCdoB falaram abertamente num pacto que deveria preceder ou bem a continuidade do governo de Temer ou a realização de eleições diretas. Curiosamente, não falam em pacto para promover a volta da presidente eleita. Lula também sugeriu em entrevista à TV turca a realização de eleições diretas imediatas. A que pacto se referem e que tipo de negociação está em andamento? E aí eu já emendo uma outra pergunta. O Lula anunciou sua candidatura à presidência e sugere a antecipação das eleições. Ele vai se radicalizar ou vai chamar a oposição para uma conciliação? Bom, o caso do pacto aí, eu ouvi falar disso daí, mas não vi nada de concreto. Que pacto seria, que pacto estão tramando, nada, né? A gente teria que esperar que o panorama se defina melhor. Pelo menos eu não tenho essa informação. O caso do Lula, ele é meio contraditório. Porque, ao mesmo tempo que a política de eleições é uma política que canaliza tudo para o terreno das eleições e ela oferece muito mais problema do que solução, né? Tende a atrelar todo o movimento a uma coisa um pouco fantasmagórica, que são as eleições, e a vitória do PT nas eleições. É uma espécie de radicalização dele, porque ele decidiu enfrentar, ainda que nesse terreno limitado, o imperialismo e os golpistas, e acompanha a política dele na sua defesa no tribunal diante do Moro, de denúncias, etc. e tal. Num certo sentido, é como se ele dissesse assim, bom, já que vocês querem me prender, esmagar o PT, etc. e tal, me lanço como candidato, vamos disputar no meio do povo isso daí. Logicamente que ele estabelece um terreno que é um terreno movediço, que é o problema das eleições, né? Como eu apontei aqui, é muito mais problema do que solução esse terreno eleitoral. Agora, do ponto de vista da política do PT e dele, é um enfrentamento, sem dúvida nenhuma. Ele, não sei se todo mundo percebeu, mas ele no período anterior, ele falava assim, estão me tentando a ser candidato. Eu não quero ser candidato, mas estão me forçando. Ele não falou nunca abertamente que ele ia ser candidato e enfrentar e tal. Agora ele falou. É uma reação à pressão que os golpistas estão fazendo sobre ele e o PT, sem dúvida nenhuma. Se ele não fala nada, se ele não fala que é candidato, nada, é mais fácil de que ele fosse esmagado. Então ele deu uma saída, que é uma espécie de enfrentamento, mas é um enfrentamento no terreno que ele escolheu, que é as eleições. O que você acha da postura do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, no combate aos desvios do Ministério Público e da Justiça brasileira, visto as declarações que ele fez aí no último período? Eu acho bom, né? Nós sempre ficamos satisfeitos quando a gente vê setores políticos, institucionais e outros repetindo as coisas que nós falamos há muito tempo, né? Esse pessoal da Lava Jato são uns ditadorzinhos de arrabalde, né? É como disse o advogado do Lula num vídeo que eu vi, né? Que falou para o Sérgio Moro que estão vendo ressurgir o fascismo desse estado agrícola do Brasil. Quer dizer, é o ditador de província, né? São todos uns ditadores de província. O juiz é o ditadorzinho da aldeia, né? Esse é tradicional. Em Portugal e no Brasil sempre foi assim. O juiz da comarca ali sempre era o ditador, temido por todos, né? Pela inacreditável capacidade de arbitrariedade. Contra os juízes, só a intervenção direta do poder real
para conter os projetos de ditador. Projeto não, porque eles são ditadores mesmo. Então ele denunciou esses ditadores, denunciou a vinculação deles com os Estados Unidos, tudo o que precisaria ser denunciado amplamente, né? Seria bom se as colocações dele, muitas das quais nós não só estamos de acordo, como vínhamos fazendo há algum tempo, elas se repetissem em todos os lugares. É preciso denunciar, é preciso criar um movimento contra essas arbitrariedades. Esse é um princípio fundamental, porque quem não luta para ter o direito de fazer A ou B, para ter o direito de se organizar, para ter o direito de falar o que pensa, de pensar o que quer, se não luta, não vai ter esse direito. Existe uma ilusão, que é uma ilusão, um fetiche, né, que está na cabeça de muita gente, que é assim: uma vez que você escreveu a Constituição e colocou na lei, no papel, né, alguém pegou lá, hoje em dia seria o computador, né? Escreveu no computador artigo tal que garante tal coisa, pronto, está garantido. Não. O papel é um papel. Não quer dizer nada. O que garante a existência das leis são setores sociais que garantem que a lei vai ser aplicada. E que, se ela não for aplicada para defender o direito, vai ter uma crise, eles vão se insurgir contra aquilo e não vão permitir que o direito seja pisoteado. Então, nós estamos diante de uma ofensiva para deixar a população toda sem direito nenhum. Quer dizer, ou existe um movimento de luta contra isso, né, de propaganda, de esclarecimento, de mobilização, de organização, ou ninguém vai poder exercer nenhum direito. Não só os que estão na Constituição, nenhum. Você vai viver aí como uma vítima total da mais completa arbitrariedade. Então nós apoiamos esse tipo de coisa. Esse ministro da Dilma, o Aragão, é um dos que tem falado mais abertamente isso, né? Tem se insurgido mais abertamente contra tudo. Vou fazer 3 perguntas que eu acho que estão relacionadas e aí já responde de uma vez. Primeiro, Rodrigo Janot declarou que o judiciário pode afastar parlamentares sem autorização. Nós estamos articulando com pessoas do movimento pela anulação do impeachment a realização de um ato debate com a presença do próprio Aragão. O pessoal podia ficar atento aí, né? Isso aí deveria se realizar em janeiro, agora no começo de janeiro. Certo. Bom, o Rodrigo Janot declarou que o judiciário pode afastar parlamentares sem autorização do Congresso. É a volta da ditadura? E aí já tem a seguinte: comente o fato de a Justiça do Rio de Janeiro ter cassado os direitos políticos do senador Lindbergh Farias, do PT, e o petroleiro Emanuel Cancela foi intimado por Moro e compareceu à sede do MPF para depor essa semana. Os sindicatos também estão sendo alvo dos golpistas? Isso aqui, esse problema do Congresso... Qual que é a primeira parte da pergunta? O Rodrigo Janot diz que o judiciário pode afastar os parlamentares. Isso daqui é aquele negócio. Para a maior parte da esquerda, as organizações operárias, isso daí parece ser um detalhezinho sem importância. Parece ser um debate acadêmico. O judiciário pode cassar parlamentares? Os parlamentares devem ter imunidade? Devem ter foro privilegiado? Podem ser destituídos sem autorização do Congresso? Em que condições? Tudo isso parece um debate acadêmico que interessaria advogados, juízes, gente da área jurídica. Na realidade, isso aqui é um aspecto fundamental da luta democrática em qualquer lugar do mundo. Vou repetir uma coisa que eu acho muito importante, né? E que a gente deve ter muito presente. A democracia
parlamentar burguesa é o parlamento, ou seja, os representantes do povo. A conquista da democracia, em todos os lugares onde a burguesia conquistou a democracia, ela era igual à eleição de representantes, né, e o governo representativo. Então, na França, por exemplo, o momento de auge da democracia foi quando os representantes populares governavam tudo. Judiciário não é um poder democrático. A presidência não é um poder democrático. Embora no Brasil, como a gente assinalou, pela peculiaridade da lei eleitoral, a eleição para presidente acaba sendo a única eleição minimamente democrática, porque a outra é toda deformada. Bom, democracia, representação. É isso que significa quando a Constituição diz que todo poder emana do povo. O poder emana do povo de uma maneira regular, porque o povo elege os representantes para governar, para exercer o poder. A Constituição, inclusive, diz: o poder será exercido em nome do povo. Como é que alguém pode exercer o poder em nome do povo se ele não foi escolhido pelo povo? É uma contradição em termos, né? Então, quer dizer, o poder emana do povo significa que o poder democrático que emana do povo é o Congresso. Então, como muita gente não entende isso, fica ofuscada pelas denúncias de corrupção, a campanha contra partidos, contra políticos em geral, que é toda uma campanha direitista e atrasada, né? Inclusive da parte dos setores de esquerda que fazem isso, né? Eles não entendem que o ataque contra os direitos populares tem como primeiro alvo o Congresso. Eles não entendem, por exemplo, o seguinte fato: se os parlamentares podem ser destituídos a qualquer momento por qualquer juiz, qualquer ditadorzinho de arrabalde, não existe representação popular independente. Aqui também se concentram várias ilusões. Veja o caso do Lindbergh. Lindbergh é uma das pessoas, bem ou mal, certo ou errado, e algumas coisas que ele tem feito recentemente são bem confusas, mas ele tem uma posição bastante combativa no Senado. Ele critica, ele denunciou o golpe, ele participou de manifestações, ele é um parlamentar combativo. Um senador combativo, vamos dizer assim. Então, dos 80 senadores, aparece a denúncia contra o Lindbergh. O que é isso daí? É um ataque político. Uma das denúncias é a seguinte, que quando ele era prefeito, acho que de Nova Friburgo, ele tinha um símbolo na prefeitura e numa campanha publicitária, esse símbolo da prefeitura de Nova Friburgo, aí tinha um solzinho, não sei, alguma coisa assim, né? Inventada por publicitário, foi colocado numa caixa de leite para fazer propaganda da prefeitura. Então, ele foi acusado de estar usando indevidamente verba pública ao fazer aquela campanha. Então, isso aí seria um crime de malversação do dinheiro público. Veja que tudo vai extrapolando, né? Muitos crimes, você pode pegar o cara, a pessoa que você quer pegar, em qualquer tipo de crime. Ele falou num ato público lá da prefeitura que tal coisa, então ele não podia ter falado isso, malversação, sei lá eu. Bom, esse é o crime. Ele foi julgado e foi inocentado, e reabriram o processo. Esse é um dos processos. O que é isso daí? Perseguição política. É por isso que o parlamentar, ele não pode ser julgado sem a autorização do Congresso. E que a autorização do Congresso tem que especificar muito claramente em que condições isso poderia acontecer. Porque o pessoal fala o seguinte, mas se não for uma coisa que tem a ver com o exercício da função,
ele tem que ser julgado. Não, mentira. Porque não existe acusação falsa no mundo. Ele não tem que ser julgado por nada. Tudo teria que passar por um processo muito complexo. Porque, na realidade, não se trata de um indivíduo. Se trata da instituição fundamental do regime representativo. Esse é o problema. Então ele tem que ter imunidade parlamentar. Para ele ir a julgamento, precisa passar por toda uma coisa. As pessoas não entendem o seguinte: se você consegue controlar os parlamentares por meio da chantagem judicial, ou derrubar um parlamentar com uma acusação, etc. e tal, bom, o parlamento jamais será independente. Não haverá nem a possibilidade de independência. Então não adianta, não é um parlamento de verdade, que é o que acontece hoje no Brasil. A burguesia mundial, ela vem fazendo uma campanha para permitir que os parlamentares sejam perseguidos por crimes de corrupção, porque a burguesia mundial, você sabe, é quase uma seita religiosa, né? Contra as drogas, terrorismo é feio porque mata os inocentes, o terrorismo deles é ótimo, inclusive quando mata muitos inocentes de uma vez só. A corrupção é feia. Então é uma política de assédio moral em nível planetário. Mas você é a favor da corrupção? Aí o esquerdista, o liberal, ele fica assim, não, eu sou contra e tal. Então, eu, por exemplo, não sou a favor de cair na arapuca da luta contra a corrupção, porque isso é uma mentira. A luta contra o terror é uma mentira. Se fosse para lutar contra o terror, toda a cúpula do governo norte-americano tinha que estar na cadeia, tem que mandar para Guantánamo, em Cuba. Porque não tem maior financiamento do terrorismo, inclusive explícito, do que da cúpula norte-americana. Agora nós vamos condenar aí um pobre coitado árabe que soltou uma bomba, sendo que todo mundo sabe que os norte-americanos financiaram o terrorismo pelo mundo inteiro. Não faz sentido nenhum isso aí. É tudo uma enganação. Com esse tipo de truque, eles vão acabando com todos os direitos e garantias democráticas. Não, a posição da esquerda tem que ser a de defender os direitos e não ceder à política de chantagem e assédio moral do imperialismo. Não ceder. Primeiro, se o cidadão é corrupto, nós temos que ver. A luta suposta contra a corrupção, que é uma farsa, não está acima do direito democrático de ninguém. Eu, por exemplo, eu prefiro que 1000 corruptos escapem da cadeia do que perder o mínimo direito democrático. Porque se o corrupto for para a cadeia, não resolve nada. Eu milito há 40 anos, eu nunca vi a corrupção diminuir em nada. Apesar de todas as grandes campanhas contra a corrupção que já existiram no Brasil. A cada 5 ou 6 anos você tem uma campanha contra a corrupção, ou menos até. Eu mesmo já assisti inúmeras. Já prenderam a mesa da Câmara inteira por corrupção. O Collor foi derrubado por corrupção. Nos estados, teve um monte de denúncia contra a corrupção. A única coisa que eu vi nesse tempo todo é que sai um corrupto que desagradava determinados interesses econômicos, entra outro mais corrupto ainda, que agrada esses interesses econômicos, e ele, além de roubar por fora, ele rouba legalmente também, das empresas estatais e tudo. Então não pode ceder. A posição correta da esquerda é defender a imunidade parlamentar. O Janot é inimigo da democracia com essas declarações. É muito óbvio. O país não pode ficar na mão de juízes. Aqui é preciso que se exija que o mínimo a ser exigido é que governem as instituições representativas eleitas pelo povo. Se elas são muito ruins, como de fato são, a gente viu o Congresso Nacional, a gente pode ter certeza absoluta de que as que não foram eleitas são ainda piores. Então, seria passar o controle
De uma coisa que o povo tem alguma interferência para coisas que o povo não tem interferência nenhuma. Dos sindicatos. Ah, não, a perseguição ela vai se estender. Por isso também que a política de eleições diretas não resolve nada. Até as eleições diretas vai ter gente na cadeia, de monte, sindicatos vão ser fechados, atacados. Ninguém sabe o que vai acontecer aí. Da reforma trabalhista, por exemplo, ninguém falou nada, mas a direita tem no bolso aí uma reforma sindical, além da reforma trabalhista. Se eles colocarem em prática a reforma sindical, os sindicatos também vão cair na mão dos juízes. Porque eles vão estabelecer uma regra assim: se você gastar dinheiro para tal coisa, é crime. As finanças do sindicato têm que ser rigidamente controladas. E aí tem aquela turma de aloprados de direita e de esquerda que acham que sim, que você tem um sindicato que tem um pelego, tem que ter toda uma legislação para combater o peleguismo. Então o que vai acontecer? O sindicato vai cair na mão do Moro. Vai sair da mão de um pelego para a mão do Moro. Melhor ficar na mão do pelego, não é? O pelego, o trabalhador pode derrotar ele numa eleição, quem sabe? O Moro, você precisa pegar em armas para derrotar o cidadão. E que tem de Moro no Brasil aí não é brincadeira, são milhares e milhares. É a situação extremamente perigosa. Por isso eu acho que essa política cor-de-rosa de vamos para as eleições não é só que ela joga fumaça nos olhos da população. As próprias pessoas que estão formulando estão confusas. Não estão percebendo o conjunto da coisa e estão indo por uma política que não tem futuro, que é um beco sem saída. Tem 3 últimas perguntas aqui. Com a queda... Bom, vivemos a queda de um governo nacional, PT, e a subida deste governo colonial imperialista. O que impediu que a esquerda fermentasse protestos massivos contra este golpe? Faz as outras já? Só se for muito parecido, né? Não, são diferentes. O grande problema, em primeiro lugar, da luta contra o golpe é a paralisia da classe trabalhadora. Porque nós não podemos ter a visão, a concepção fantasiosa de que militantes vão derrotar o golpe. Quem pode derrotar o golpe, nós falamos isso sempre, é o povo. São as massas. Não adianta você fazer uma manifestação de 10 mil pessoas, que isso aí não vai derrotar o golpe, a não ser que o golpe fosse um golpe muito... Teria que ser extremamente fraco, quase morto para cair por causa de manifestação de 10 mil. Mesmo assim é complicado de derrubar. Eu já vi golpe ser derrotado, a gente viu, inclusive, o caso do Egito, onde as ruas lotaram de gente aí, a população em geral saiu às ruas para deter os militares. Levaram um tiro e tal. Isso aí derrota um golpe. Naquelas condições, eles derrotaram o golpe porque o golpe era relativamente fraco. Ele não conseguiu prender o Erdogan, assassinar o Erdogan e tal. Então, o golpe escapou de controle. Porque se o golpe fosse mais bem coordenado e tivesse tomado conta do país com mais intensidade aí, nem aquela multidão iria deter o golpe. Então, o primeiro problema é isso daí. A classe operária está paralisada, está na defensiva. Muita gente da esquerda não discute isso. Eles ficam vendo revolução em tudo quanto é lado. Sai 5 pessoas na rua, é uma revolução. Os estudantes ocupam as escolas, é uma revolução. Não sei o quê, é uma revolução. Eles vivem com a revolução na cabeça e vem a revolução em todos os lados. Não tem revolução nenhuma. A mobilização é extremamente fraca. O pessoal não percebe isso. Tanto é fraca que não conseguiu nenhum resultado palpável até agora.
né? Se a gente pegar a mobilização dos últimos, 3 ou 4 anos, não conseguiu nem resultado palpável. Não conseguiu nem colocar a repressão policial na defensiva em São Paulo, por exemplo, que continua com a mesma brutalidade de sempre. Né? Não conquistou nada, todas as propostas populares foram derrotadas no Congresso Nacional, etc. e tal. Então, esse é o problema principal. Agora, é lógico que a orientação geral da esquerda ajuda, né? O PT é um partido fragmentado, não consegue tomar uma decisão séria, né? A CUT também não tem uma unidade interna grande para tomar a decisão. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra a mobilização. Até no caso da derrota da Dilma, um grande setor do PT e da CUT se absteve. Deixou o pessoal aí no sereno. E o restante da esquerda, que é mais fraca do que o PT, é completamente desorientada. Apoiaram, por exemplo, o fortalecimento do Ministério Público. Havia uma lei para diminuir os poderes do Ministério Público. Ministério Público esse que não devia nem existir, porque já tem promotor, já tem juiz que é policial, delegado, promotor e juiz ao mesmo tempo, que é o caso do Moro. Para que você precisa de mais um Ministério Público? Isso aí nunca deveria ter sido criado. Foi criado por um pessoal sem noção, né, que depois mesmo falou que foi totalmente pervertido. A ideia deles era o seguinte: eles criaram os procuradores, né, um aparato, digamos assim, paralegislativo, né, que seria para defender o interesse público. Então, o promotor interviria em casos de violação de direitos, etc. e tal. Agora, a promotoria, esse PGR, se transformou no pior instrumento de inquisição política que tem no país. Nós, por exemplo, nós somos favoráveis à dissolução disso daí. Tem que acabar. Quer acusar o povo, colocar gente na cadeia, usa o promotor. Para que 2 organismos? É uma barbaridade. Então, a esquerda apoiou até o fortalecimento disso aí, apoiaram a Lava Jato. Uns apoiaram abertamente o golpe, dizendo que, na verdade, era uma revolução popular. Aí também a beleza de você ver revolução por todos os lados. Com esse tipo de coisa, logicamente que dificulta muito a reação, né? O movimento popular precisaria se unificar, se desfazendo da confusão. Precisaria ter algum tipo de direção que orientasse o movimento no caminho correto. Quando a esquerda pequeno-burguesa começou a se iludir com a democracia a ponto de se colocar a reboque da política imperialista? Desde antes do golpe militar de 64. Ela sempre foi iludida com essa questão da democracia. É uma característica da política pequeno-burguesa, né? Política pequeno-burguesa, em geral, ela é democrática. Um setor se desloca para posições nacionalistas, mas a maior parte é democrática nesse sentido, né? Então, quer dizer, é da natureza desse tipo de animal político ser iludido com a democracia. Agora, uma coisa que a gente deve dizer é que isso se acentuou muito pela própria política neoliberal, porque essa política democrática vazia, ao estilo Partido Democrático norte-americano, ela se apoia em camadas privilegiadas da pequena burguesia intelectual, que tem se dado bem aí com a política neoliberal.
A FUP e os petroleiros em geral sinalizaram com greve de toda a categoria. Podemos dizer que, com isso, chegou o momento para a palavra de ordem de uma greve geral? A palavra de ordem de greve geral, para nós, está na ordem do dia faz tempo. Só que a greve geral não vai acontecer assim. Nós também advertimos isso daí. É preciso um processo de organização, de mobilização para que se consiga chegar a uma greve geral. Se alguém falar que hoje as condições estão dadas para uma greve geral, está falando uma coisa totalmente sem sentido. Uma boa parte dos trabalhadores estão na defensiva. Nós assinalamos, inclusive, o seguinte: a greve geral não pode acontecer por motivos econômicos nesse momento. Os trabalhadores não estão em condição de se rebelar para determinadas coisas econômicas, porque eles estão num momento de grande defensiva. A grande preocupação dos trabalhadores, dada a intensidade da retração econômica, é preservar o emprego. Né? A gente pode ver, inclusive, que em vários lugares os trabalhadores aceitam, claro que a contragosto e protestando, têm aceitado, inclusive durante muito tempo já, redução das suas condições de trabalho e condições de vida, redução de salário, tudo. Tem acordo aí de redução salarial para preservar o emprego, tem um monte de coisa. Então, você achar que vai fazer uma greve geral para que o cidadão que não consegue, né, se defender do ataque patronal na fábrica, na categoria dele, se defender do ataque patronal maior fora da categoria dele, é uma coisa meio difícil de achar que vai acontecer, né? Nessas condições, o que poderia mobilizar os trabalhadores, o que também não é fácil, né, é uma palavra de ordem política. Por exemplo, você pode ter, vamos supor que você tem uma classe operária, como acontece na maior parte do mundo, que está paralisada aí pelas demissões, pelas dificuldades, e você tem um golpe militar, como aconteceu na Turquia. Aí você apresenta a tendência a ter uma reação política, então poderia se entrar em greve e tal. Quer dizer, um motivo de força maior. Mas aí os trabalhadores têm que estar convencidos de que é um motivo de força maior e tudo mais. Que eles vão entrar em greve, que outros setores vão entrar em greve, que há manifestações e tudo isso. Agora, precisaria que houvesse uma preparação, né? Coisa que não existe quase. Até do ponto de vista político do golpe, os trabalhadores estão na defensiva até agora. Isso daí se vê claramente pela própria política do PT, né? Não se anima a avançar porque eles sentem que o trabalhador não está numa posição dessa natureza. Nós temos que entender o seguinte, né? Uma coisa importante, um detalhe. Quando você tem uma mobilização numa fábrica, quando você tem uma fábrica ou uma empresa, não precisa ser uma fábrica, nós temos que entender que a empresa ela é uma espécie de réplica da sociedade. Então, dentro da empresa você tem o dono da empresa, que é a burguesia. Dependendo do tamanho da empresa, você tem um grupo de diretores que também é a burguesia, como se fosse o governo da burguesia. Aí você tem gerentes, capatazes, que é uma classe média, que é a classe média da sociedade também. E você tem os trabalhadores no chão da fábrica, que são divididos em vários estratos diferentes. Você tem os profissionais, né, que ganham melhor, os técnicos especializados, até o trabalhador mais sem especialização, que é o faxineiro, o ajudante geral, aquele cidadão sem especialização.
Bom, a fábrica, ela reproduz também as relações de dominação. Isso que a gente precisa entender. Não é que os trabalhadores estão sozinhos lá. Os trabalhadores, eles são dominados, na maior parte do tempo, pelos estratos superiores. Primeiro está lá o capataz que controla o trabalho do trabalhador na máquina. Ele seria como uma espécie de vamos dizer assim, seria como um policial na sociedade. Ele fica policiando para ver se o pessoal trabalha, se o pessoal não fica 2 horas no banheiro, não está fazendo corpo mole e tal. E, em geral, se o cara vai ser demitido, é via o capataz, que, em geral, é como a polícia, um trabalhador que foi tirado da produção e levado a cumprir o papel de policial ali junto aos seus colegas. E você tem lá toda uma camada intermediária de administradores, alguns engenheiros técnicos, etc. e tal, que é a classe média que faz pressão sobre os trabalhadores. Então, por exemplo, dentro de uma fábrica hoje, esse setor, ele sempre procura influenciar o trabalhador. Nesse momento, diferentemente de outros momentos, eles estão com uma influência muito grande, porque o trabalhador está acuado. Então, esse setor fica apontando para o trabalhador, porque ele sabe, né, que o trabalhador tem uma tendência a apoiar a esquerda e tudo, como se o trabalhador fosse ele mesmo um corrupto. Só falta falar, você tem um triplex no Guarujá, não vem com essa e tal. E o trabalhador, coitado, está lá com medo de perder o emprego e pressionado por tudo isso daí. Essa é a situação dentro da fábrica nesse momento. Não adianta fazer política em cima de castelos de areia, né? Tem que fazer política em cima... Hoje, a sublevação do trabalhador, a greve geral, ela implicaria em que o trabalhador se levanta dentro da fábrica contra esse setor, em primeiro lugar. Isso daí é bem complexo nesse momento. Isso é uma das chaves da situação, a paralisia da classe operária. Porque se a classe operária se colocasse em movimento, mesmo com todas as condições econômicas adversas, ela é uma força... O governo PT não teria caído nunca. Precisaria dar um golpe aqui muito violento para derrubar o governo PT. Mas o governo PT se apoia sobre o voto de uma parcela da classe trabalhadora. Quer dizer, é muito pouca coisa. Tem que levar em consideração isso daí. Se nós queremos ter uma política realista, a política realista não é você negar a revolução. A política realista é você organizar a revolução sobre as bases do mundo real. Esse que é realista. Então, o que acontece? Nós queremos mobilizar e organizar a classe trabalhadora, nós temos que levar em consideração a situação real dessa classe trabalhadora. Não adianta fantasiar. Não é porque os estudantes da USP, da Universidade Federal, não sei de onde, se mobilizaram, que o povo está mobilizado. Isso não é assim. Agora, a situação pode mudar inclusive com uma certa rapidez, mas precisaríamos ter a intervenção de fatores exteriores à classe trabalhadora. Uma crise muito grande do governo pode levar os trabalhadores a se levantarem. Agora, assim, institucionalmente, você falar que o trabalhador vai sair da fábrica para lutar contra o ajuste econômico, quando ele não está conseguindo lutar nem para manter o emprego dele, é meio, né, assim a seco, é totalmente fora da realidade. Só é isso, eu acho que aqui não tem ninguém para falar, vou só reforçar um recado que foi dado no início. E primeiro dizer que a análise política da semana continua, a gente não vai parar agora, no final de ano, assim como teve hoje, na véspera do Natal, no dia 31.
também vai ter a análise apresentada pelo Rui aqui no CCBP em São Paulo. Então, chamar todo mundo que já está assistindo a assistir novamente no dia 31, e quem for assistir depois estará ao vivo na transmissão no sábado, dia 31, às 11 horas. E também convidar todo mundo para o Réveillon do PCO, a festa que vai acontecer aqui em São Paulo e também em Brasília. Todos estão convidados, é uma super festa de confraternização, um ambiente familiar para poder brindar aí a luta contra o golpe e os acontecimentos de 2016. Então todos estão convidados à festa de Réveillon do partido agora no final de ano. É isso.